PL aqui em Brasília. Vou chamá-lo de presidente porque, por respeito, é assim que todos os ex-presidentes são chamados. Então, vou me dirigir nessa entrevista ao senhor como presidente. Então, eu queria começar sabendo como foi esse dia de hoje. Vamos por ordem cronológica. Que horário a PF bateu na sua porta? Como o senhor os recebeu? Como foi a ação na sua casa? Por volta das 7 da manhã, fui acordado com pancadas na minha porta. Descia a Polícia Federal. Me falaram que ia fazer uma busca e apreensão. Então, foram em alguns pontos da casa, vasculhando alguma coisa. Não tenho nada comprometedor, porque não sou um criminoso. Mas me surpreendeu que veio uma PF, uma mulher, que disse que eu tinha sangrado o dedo, queria ir no banheiro. Eu apontei o banheiro embaixo, ela foi e voltou com o pendrive. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Nunca abri um pendrive na minha vida. Nem tenho laptop lá para você fazer a devida conexão. Não o senhor está falando do pendrive que a polícia disse que encontrou na casa do senhor. Sim, no banheiro, cara. No banheiro. O senhor está dizendo que foi plantado? Não. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Então me surpreendeu aquilo, tudo bem. Pegava também, eu tinha lá 14 mil dólares. Toda vez que eu sacava dólar do Banco do Brasil, está com o recibo, então dinheiro que veio da minha própria conta. Está declarado esse dinheiro, presidente? Não está declarado, você declara depois de renda do ano que vem, tá certo? Agora, esse dólar saiu da minha conta. Trouxe o recibo lá. E 7 mil reais em dinheiro corrente, moeda corrente nacional nossa. E por que o senhor guarda dólares em casa? É uma possibilidade de uma viagem, né? Sempre. E outra, também, você não vai especular com 14 mil dólares. Eu sempre tive algum dólar em casa com eventualidade. Nada demais, não é crime você ter dólar em casa. Então a polícia levou da casa do senhor o pendrive, os dólares, 7 mil reais e o celular do senhor também. Meu celular, sim. E a determinação do senhor usar a tornozeleira eletrônica. Está em qual pé na tornozeleira? O senhor poderia mostrar para a gente? Não, vou mostrar. É constrangedor. A intenção é humilhar, é desgastar a imagem. Porque como não tem nada contra mim, nada, zero, sobra apenas essas questões. Até no inquérito do golpe de Estado, é uma peça de fantasia. O 8 de janeiro, segundo Alexandre de Moraes, é uma tentativa de golpe. Quem é a pessoa adequada para dizer se era ou não? O ministro da Defesa, José Múcio, falou que não era. Outros 2 ministros da Defesa, Nelson Jobim e Aldo Rebelo, também falou que não era golpe. Foi um movimento que perdeu-se o controle e alguns danificaram algum patrimônio. Eram pessoas normais, inclusive no processo que eu respondo, eu estou como responsável por isso. Eu estava nos Estados Unidos, estava na Flórida, não tem nada a ver com isso. Você não achou nada em celular de ninguém eu estimulando o que quer que seja naquele momento. 2 tuitadas minhas após o movimento, condenando o que fizeram. Nada mais além disso. Cumpri meus 4 anos de mandato, sem qualquer problema, muitas manifestações pacíficas. Enquanto fui presidente, nenhum problema tivemos. Fui embora dia 30 de dezembro, eu não ia passar faixa com uma pessoa com a vida pregressa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E se eu passasse a faixa para ele, seria a maior vaia da história em Brasília, perante aquele pessoal, né, que estava lá. Fui para os Estados Unidos, fui surpreendido pelo Rio de Janeiro e mais ainda, tentativa de golpe o 8 de janeiro. Não tem cabimento. E o que o Alexandre de Moraes fez? Pega o 8 de janeiro e começa a ir para trás até chegar 29 de julho de 21. Uma live que eu fiz. E ele fala que ali começou o plano de golpe. Ou seja, 21 de julho de 21 eu já programei 8 de janeiro. Não tem cabimento. Não tem nada de concreto. Nada, zero. Presidente, vamos puxar para esses acontecimentos de hoje, porque é um inquérito novo, né? Sim. Contra o senhor e contra o seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. A PGR entendeu e recomendou ao Supremo que determinasse essa medida cautelar, que é a tornozeleira, que está em qual perna, direita ou esquerda? Esquerda. Está na perna esquerda do senhor, porque
havia também risco de fuga. Então vamos por etapas nessa decisão de hoje. O senhor cogita fugir ou cogitava fugir? Esse dinheiro em espécie seria para uma fuga? O senhor pretendia pedir asilo em alguma embaixada? Eu tenho um bom montante no banco. Em havendo uma fuga, seria bloqueado. E o dinheiro foi sacado ao longo dos meses. Você não vai fugir apenas com 14 mil dólares. Estou com o passaporte retido há 2 anos. Mas quando o senhor fala que o dinheiro seria bloqueado e o senhor sacou, aí dá a entender que o senhor... Eu tenho dado ao Pix, eu tenho boa quantia no banco. Não cogitei fugir para lugar nenhum. É uma medida que, no meu entender, extrapola a legislação. Desconfia. A própria Folha de São Paulo tem matéria falando que tem suposições apenas. Qual o objetivo disso, no meu entender? É a humilhação. Nada mais, nada disso. Tá? Eu sou uma ameaça para eles, como candidato, que é muito difícil, mas seria, porque quando parece uma pesquisa, eu estou na frente do Lula, e como um cabo eleitoral para fazer uma boa bancada de deputados e senadores. Eles querem fora, completamente fora do processo político do ano que vem. Com outras palavras, na decisão, o ministro Alexandre diz que a manifestação de Trump no último dia 7, onde ele faz críticas ao sistema judiciário brasileiro, ao governo brasileiro, e impõe a taxação de 50%, que foi a gota d'água envolvendo o senhor e o filho do senhor. O que o senhor percebe nessa movimentação? Havia, de fato, o cálculo político de fazer com que essa influência de Eduardo mobilizasse a população brasileira, comovesse a opinião pública e acabou dando errado? O senhor acha que deu errado essa tentativa do Eduardo? Não existe lobby para você impor sanções em qualquer país. São fatos. Tá? O Brasil, através do Alexandre de Moraes, tem infringido a legislação americana, inclusive. Ele determinou dar uma ordem para que se prenda uma brasileira de dupla nacionalidade para tuitada em 21. Isso é inadmissível você fazer nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes coloca no inquérito, num dos inquéritos, a pessoa do Elon Musk. Ele multa a Starlink, uma empresa que não tinha nada a ver com a outra do Elon Musk. Em 21, Jason Miller, que hoje é um dos assessores do Donald Trump, ficou detido por 3 anos no aeroporto, depois de ele participar do CEPAC aqui em Brasília. São centenas de ordens ilegais e tidas como secretas para perseguir a direita no Brasil. Por ocasião das eleições, eu desconheço qualquer parte da esquerda, qualquer um candidato de esquerda ou influenciador de esquerda que tenha sido prejudicado. Somente a direita. Eu não podia fazer sequer live lá do Palácio da Alvorada. Eu não podia mostrar imagem do 7 de setembro, mostrar o Lula defendendo o aborto, o Lula ao lado de ditadores, o Lula defendendo ladrões de celular. E eu, do meu lado, ele podia me chamar de qualquer coisa, não tinha problema nenhum. Então houve uma mão pesada no TSE pró o outro candidato que o TSE apresentou como vitorioso. Como que o senhor está vendo, porque houve essa tentativa por parte do Eduardo Bolsonaro, né, houve esse movimento que teve sucesso por parte do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, né, isso é inegável. Não para taxar o Brasil. Não existiu esse movimento. Mas ele chegou a celebrar essa taxação. O que ele falou que era uma medida restritiva e ele impôs para vários países, não foi só o Brasil. Como algumas semanas atrás, outro lote de países entrou também. Ele está buscando aí uma paridade no tocante à taxação de produtos de um país e o dele. Mas no caso do Brasil, os Estados Unidos é superavitário e a taxação é de 50%, que não tem em outro país. O senhor não viu ali uma... Nós taxamos em média 60%. Tá? Não estou defendendo, nem criticando qualquer ação do presidente norte-americano. Tenho profunda gratidão com ele. Tive um excelente relacionamento por 2 anos, quando fomos presidentes juntos. Sei o tamanho dos Estados Unidos, que tem um PIB 14 vezes maior do que o nosso, e o Trump passou a gostar de mim, dado o que nós fizemos. Repito, em 2019,
Trump queria taxar o aço e o alumínio no Brasil. Conversei com ele por volta de 15 minutos, ele não taxou. O Lula tinha que estar fazendo contato com o presidente americano, mas ele está o tempo todo fustigando, o tempo todo. Ele está do lado do Irã, desse conflito com Israel, ele está do lado do Hamas, ele manda o vice lá na Rússia, né, no evento do Dia da Vitória, da Segunda Guerra Mundial, ao seu lado, ditadores e criminosos de guerra. Ou seja, ele defende junto ao BRICS que o padrão dólar deixe de existir. O próprio Trump falou, se o padrão dólar deixar de existir, é como se nós tivéssemos perdido uma guerra mundial. E o Lula o tempo todo fustiga. Ele é o responsável por que está acontecendo. Se eu fosse presidente, pode ter certeza que essa questão tarifária seria acertado em umas condições parecidas que foi acertado com a Argentina. A Argentina, 80% dos seus produtos não serão taxados. Os 20% em torno de 10%. Ou seja, como o governo não tem contato, é que pode. Estamos aí há 6 meses do governo Trump. O governo brasileiro ainda não foi nos Estados Unidos, um grande país como o Brasil. O próprio nosso aqui, ministro das Relações Exteriores, ainda não conversou com o Marco Rubio, que é o seu contraparte nos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil está, o governo Lula, se aproximando de ditaduras. E deve mais sanção aí. Vamos ver me culpar de novo. Trump falou, quem estiver comercializando petróleo com a Rússia vai ser taxado em 100%. A negociação de diesel com a Rússia foi comigo, antes da invasão da Ucrânia. O Brasil precisava de óleo diesel, porque o Lula lá atrás começou a fazer 3 refinarias, enterrou aí em torno de 90 bilhões de reais e não fez nenhuma. Tá? Então tínhamos acertado mais ainda. Talvez, eu já ouvi fumaça, que o Brasil importa fertilizantes da Rússia. Eu, no período pré-guerra, fui na Rússia e negociei com o Putin. Tanto é que 30 dias depois, em torno de 27 navios vieram para cá com fertilizantes. O nosso agro não sofreu com esse problema, que o agro sem fertilizante perde a competitividade. Presidente, mas sobre estratégia e popularidade, o senhor não acha que esse anúncio de Trump da taxação acabou se virando contra o senhor? Lula cresceu um pouco na popularidade, a população, segundo as pesquisas, são contra essa interferência dos Estados Unidos, e Lula trouxe para ele o discurso da defesa da soberania nacional, de defesa da pátria, um discurso que era tido como da direita ou do bolsonarismo. Como é que o senhor está vendo isso? O senhor não acha que foi um tiro que saiu pela culatra, não? Um país sem economia não tem soberania. Cada vez mais o comércio está se direcionando apenas para a China. Essas medidas do governo Lula aqui, de peitar o governo americano, o dinheiro do Brasil está indo embora. Com essa história de ricos contra pobres, isso, um pouco mais de 20 anos atrás, a França fez isso daí. O dinheiro foi para a Rússia. Aqui é a mesma coisa. Ninguém mais está pensando com seriedade em investir no Brasil. Eu acompanho os cadernos de economia nossa e poucas pessoas estão investindo no Brasil. O dinheiro está indo para outros países, onde tem uma segurança jurídica. Aqui você não tem. Estamos cada vez mais dependendo do comércio com a China. E a China é um país, como todos os países, né? Tem interesses. Nós estamos perdendo a nossa soberania na economia, dado as posições do Lula, que fica até agora falando, vou comer jabuticaba. Ele é tão ignorante que é chupar jabuticaba, né? Vou comer jabuticaba com o Trump, que você acorda com bom humor. Há poucos meses, ele falou que ia resolver a guerra da Ucrânia com a Rússia tomando cerveja no botequim com o Putin. Ou seja, esperar o que de um cara como esse? Nada. Nada. Mas ele puxou o discurso da soberania para ele. Olha as consequências políticas. Eu nem o Dória temos nada a ver com 50% do tarifaço. Nada a ver. Nada a ver. Exatamente nada. Tá? É decisão do presidente Trump. E se o governo brasileiro não buscar negociação, vai entrar em vigor esse tarifaço. É 1º de agosto. E todo mundo vai perder. Não é apenas o agro que exporta ou alguns empresários, né? Ou os exportadores. Todos nós perderemos. Presidente, o senhor não vai poder entrar em contato com o Eduardo Bolsonaro, né?
o filho do senhor que estava nos Estados Unidos. O pai não poder conversar com o filho, nunca vi isso. Como é que vai ser isso, sim? Já caiu a ficha, o senhor já entendeu a situação? Com a esposa dele, minha nora, que no documento da PF eu não posso, com terceiros, buscar um contato com meu filho. Então eu acredito que eu não posso nem falar com a minha nora. Flávio Bolsonaro, o outro filho do senhor, hoje chegou a fazer uma publicação e depois se retirou, sugerindo que Trump recuasse dos 50% e partisse para sanções diretas pessoais, talvez contra ministros do Supremo, mas depois ele apagou essa postagem. O senhor acha que esse é o caminho? Deixar essas sanções de 50% para não sobrar, no fim das contas, para o Eduardo Bolsonaro ou para o senhor? Não tem que se preocupar para quem vai sobrar. O Trump está impondo tarifas no mundo todo. A China foi negociar. A Índia está na iminência de fazer um grande acordo que mexe com commodities, que obviamente o Brasil vai sofrer com isso. Quanto mais tempo o governo brasileiro demorar para ir negociar, pior é para todos nós. A questão do postagem do Flávio, ele não vai ceder para ninguém, o Trump. Ele tem para cada país, né, os seus interesses que é colocado na mesa. Ele tem, obviamente, algo com o Brasil. E alguém tem que negociar lá. Agora, eu lamento, temos um presidente da República que é um nanico na sua política externa. Lamento. Comigo não era assim. Presidente, isso que o Trump está fazendo não é uma chantagem com o governo brasileiro? Ele está fazendo com todo mundo. Não é com o Brasil apenas. Mas nas condições que foram postas, porque ele está dizendo o seguinte: vocês dão anistia para o Bolsonaro, que eu tiro as tarifas. Bolsonaro. Não vi escrito não com essas palavras, né? Ele diz para parar a caça às bruxas. Alguém tem dúvida que é uma caça às bruxas? Quando há uma tentativa de golpe, ou um golpe em qualquer lugar do mundo, em poucos minutos você fica sabendo aqui no Brasil. Um colega meu de Israel, conversei com ele outro dia, ele perguntou que golpe é esse que o Mossad não estava sabendo. Golpe foi dado, tirando o Lula da cadeia, anulando todos os processos, porque quem tem duas condenações em duas instâncias fica inelegível, e depois colocando na cadeira presidencial. Um trabalho feito pelo sistema brasileiro. Ninguém tem dúvida disso. Eu me elegi presidente em 2018, uma boa natureza. Sofri sim uma tentativa de assassinato. E sofro até hoje. Por isso como o Trump sofreu lá, um tiro que pegou na orelha dele. E o Brasil aqui, tá? Até o país do primeiro mundo, eu vi um conceituado jornal aí, europeu, dizendo, fazendo meia-culpa, que eles erraram apoiando o Lula. Porque o que chegou fora do Brasil, graças ao trabalho da imprensa, a nossa parcial aqui no Brasil, que eu era uma ameaça à democracia. Passei 4 anos dentro das 4 linhas. Sofria pelo menos uma vez por semana uma ação do Supremo contra o nosso governo. E o nosso governo terminou 22 superavitário em 54 bilhões de reais. Criamos o PIX, que agora está dando uma certa confusão por aí, né? E criamos o PIX, que é algo que nenhum país do mundo tem. E hoje em dia você não consegue ver sem isso. Você transfere recursos para lá, para cá, a custo zero, de forma instantânea. Os banqueiros e quem operava cartões perderam em torno de 20 bilhões de reais com o PIX. Nós não taxamos o PIX. Fizemos muita coisa pelo Brasil. E o que eles temem é uma volta minha. Lógico, deve estar mais difícil, porque eu estou sendo julgado e investigado com parcialidade. E agora, querem me tirar não só da disputa eleitoral, como de eu participar como cabo eleitoral das eleições do ano que vem. O senhor espera sanções amorais? O senhor trocaria sanções ao governo brasileiro por sanções amorais? Quem sou eu para te falar isso aí? Não existe um contato meu com o Trump sobre o que está acontecendo no Brasil. Mas existe, ele tem uma profunda consideração comigo e eu tenho com ele. Por ocasião da sua posse, ele convidou apenas 4 chefes de Estado e eu, que era ex-chefe de Estado. Não fui porque o Alexandre de Moraes não liberou meu passaporte. Isso fica tudo marcado lá, né, na memória do governo brasileiro. Como vai ser agora, presidente? Vamos pensar a partir de agora, então, que o senhor não pode sair de casa à noite, não pode sair aos finais de semana, não pode conversar com investigados, não pode falar com o Eduardo Bolsonaro. O senhor está inelegível, mas o senhor
pode articular politicamente ainda. Como isso será feito a partir dessas restrições? Não, eu vou continuar fazendo experiência aqui no partido. E não pode entrar nas redes sociais, a rede publicar nas redes sociais. Eu acho que é a que mais interage no Brasil. A esquerda vai crescer com isso. Tudo é pensado, tem método. Tem método. Você acredita que tem uma jogada casada do governo com o Moraes? Eu vejo pesquisa por aí, onde entra legislativo e depois Supremo / Executivo. Então, o Supremo, lamentavelmente, está sendo arrastado por um local político, que não devia ser assim. Quando se fala em anistia, né? Lá atrás, quando foi apresentou para a anistia, queriam botar no projeto a minha anistia sobre inelegibilidade, que eu não estava no 8 de janeiro. Eu falei, não, é só o pessoal que está preso no 8 de janeiro. Assim foi feito. O relatório da Polícia Federal não me bota no 8 de janeiro, porque eu estava nos Estados Unidos. O Paulo Gonet me bota no 8 de janeiro. Porque daí entra tentativa violenta, armada. Nenhuma arma foi apreendida pelas polícias legislativas da Câmara e do Senado. É uma farsa esse projeto, é uma caça às bruxas esse projeto, esse processo. Só ler alguma coisa, acreditar no que eu estou falando, porque eu não tenho nenhuma intenção de mentir sobre nada, que você vê que eu fui um estorvo para o sistema ao longo de 4 anos. Você praticamente não ouviu falar em corrupção do meu governo. Você pega o Porto de Santos, pegamos com prejuízo de 500 milhões, entregamos com lucro de 500. Para onde ia ser R$1 bilhão? A mesma coisa em Itaipu Binacional, que só produzia energia, mais nada. Nós baixamos 45% a tarifa em dólar da energia de Itaipu. Fizemos a segunda ponte com voo de 470 metros. Aumentamos o aeroporto de Foz do Iguaçu. Atendemos com pequenas obras quase 60 municípios do entorno do lago. Asfaltamos em 43 quilômetros a boiadeira. Sobrava dinheiro, porque não tinha roubalheira, não tinha corrupção. Esse foi o nosso governo, onde você tinha orgulho de conversar com o ministro. Hoje, você perguntar para o povo na rua, me dá o nome de 3 ministros, não sabe. Presidente, a gente já vai encaminhando para o fim, porque o senhor tem que ir para casa por conta da medida cautelar, né? Pelo trânsito e tal, sua assessoria pediu para a gente encerrar antes das 5. Então, eu queria primeiro ver com o senhor a decisão de não mostrar a tornozeleira. Por que o senhor decidiu não mostrar? É humilhante, é degradante. Eu tenho vergonha de falar que estou com uma tornozeleira, vergonha por eles. Qual o risco que eu ofereço à sociedade? Qual o risco de fuga? Qual o indício que eu tenho que poderia fugir? Que poderia ir para a embaixada? Estou aqui. Quando eu fui para os Estados Unidos, em 30 de dezembro de 22, poderia ter ficado por lá até hoje. Tinha proposta de ganhar emprego lá. Várias propostas de pessoas do ramo imobiliário, por exemplo, que está indo uma corrida há algum tempo de brasileiros para a Flórida. Podia mas resolvi voltar para cá 3 meses depois, correndo o risco de ser preso no aeroporto por algo que eu não fiz. E nem esses coitados que estão presos fizeram. Só quem não tem nada na cabeça diz que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. O próprio ministro da Defesa, José Augusto, falou que não foi. Querem construir isso fazendo pesca probatória, telefones, em dispositivos eletrônicos. O senhor está com medo de ser preso? Eu estou com 70 anos de idade, não tenho preocupação com medo de mais nada. O senhor não pensa? É uma injustiça, é uma covardia, é uma injustiça me prender. Nada eu fiz de errado. Se tivesse feito de errado, não estaria aqui. Estaria cuidando da minha vida, fugido por aí, né? E estou aqui. Como vai ser a sua rotina a partir de agora com essas medidas cautelares impostas? Vou ter que seguir, né? No máximo 9 horas em casa, sábado e domingo em casa, feriado também, até às 6 ou 7 da manhã. Não posso conversar com meu filho. O senhor conversava com ele em que frequência? Dia sim, dia não. Tá? Ele tá lá, tenho conversado com ele, queria estar no Brasil, falou que não voltaria para cá porque seria preso no aeroporto. Esse é o momento que nós vivemos. Ele está lá, acusação contra ele e contra mim, atentar contra a soberania nacional. Você buscar o parlamento americano é atentar contra a soberania nacional. Ou seja, o Alexandre Moraes escreveu, nessa busca e apreensão de hoje,
que o Parlamento Europeu está tentando contra a soberania brasileira. Aqui não tem cabimento isso aí, não para em pé. Presidente, o senhor diz que está sendo perseguido para não participar do processo eleitoral próximo. O senhor, no momento, está inelegível, então não pode participar. Diante de tudo isso que a gente está vendo, quem o senhor pretende lançar? Qual vai ser a aposta? Por enquanto, eu sou candidato. Mas o senhor está inelegível? Por enquanto. Estou inelegível por quê? Qual foi o crime cometido? Reunir-se com embaixadores? Foi a decisão da Justiça. Né? Reunir-se com embaixadores, que é a privativa do presidente. Eu não me reuni com líderes comunitários eleitos pelo tráfico no Morro do Alemão, como o Lula fez. E outra inelegibilidade, abuso de poder econômico. Eu não paguei nenhum carro de som no 7 de setembro. Acabou o desfile, deixei minha faixa na cadeira para alguém guardar. Eu comi um carro de som, que por coincidência era do Silas Malafaia, e falei com o povo. Acredito, quase 1 milhão de pessoas. Isso é abuso de poder econômico? Se não tivesse ocorrido os 2 fatos, seria por talvez eu ter escorregado um papel de bala da minha mão e caído na rua. Seria isso. Esperou-se trocar 2 ministros do TSE para botar em pauta a votação da inelegibilidade. Presidente, agradeço pela participação. Como eu disse no início, em respeito, como a gente trata todos os ex-presidentes, durante a entrevista eu chamei o ex-presidente Bolsonaro de presidente, porque é de praxe um respeito que a gente tem pelas autoridades. Agradeço o senhor pela participação. Conforme combinado, a gente encerra a entrevista antes das 5, porque o ex-presidente tem que ir embora cumprir essa medida cautelar. O senhor gostaria de mandar alguma mensagem antes de encerrar? O meu filho está fazendo um trabalho nos Estados Unidos muito maior do que faria se estivesse aqui no Brasil. Aqui ele poderia até estar preso já. Ele está lutando pela nossa liberdade, pela nossa independência e contra a ditadura imposta pelo ministro Alexandre de Moraes.